Oi, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda parte da nossa aula de matemática, né, pessoal? Na aula passada, a gente falou um pouquinho, né, sobre os quadriláteros, falou sobre o quadrado, falou sobre o retângulo, né, que é o nosso quadrilátero. A gente falou um pouquinho de área e de perímetro, tá? E hoje a gente vai falar sobre os triângulos, os cilindros e as esferas, tá, pessoal? Melhor parte da nossa aula aqui de matemática. Então, vamos lá ver um pouquinho da teoria antes da gente ver os cálculos aqui no quadro, tá, pessoal? Então, vamos lá, ó. O triângulo é uma das formas geométricas mais importantes que a gente tem no estudo da geometria, porque é muito utilizado nas construções, tá bom? Os triângulos não são todos iguais. A gente vai classificar eles em grupos que tenham características comuns. Então, a gente vai usar dois tipos principais de classificação. Ou pelos ângulos, ou pela quantidade de lados, tá, pessoal? Então, em relação aos lados, a gente tem aqui, ó. Não quantidade de lados, né, gente? Me perdoe, esse triângulo sempre vai ter 3 lados, né? Mas é pela medida, né? Pelo tamanho desses lados. Então, vamos lá. O triângulo equilátero, que é esse primeiro aqui, nessa primeira figura, ele tem os 3 lados iguais. Então, equi já é de igual, tá? Equilátero. O isósceles, ele vai ter 2 lados iguais e um diferente, tá? Então, então tem 2 iguais e um diferente. E o escaleno, ele tem os 3 lados diferentes, ele é o diferentão da família. Então, quanto aos lados, a gente tem 3 tipos de triângulo. Equilátero, os 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais e um diferente. E escaleno, 3 lados diferentes, tá bom? Então, vamos lá. Em relação aos ângulos, a gente tem o triângulo acutângulo, ou seja, todos os 3 ângulos são agudos, menores que 90 graus. Temos o triângulo retângulo, que tem um ângulo reto e 2 agudos, ou seja, ângulo reto é aquele que mede 90 graus. Então, aqui, ó, certinho, 90, tá? E o obtusângulo é aquele que tem um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus, e 2 ângulos agudos, que são menores que 90 graus, tá? Então, lembrando, os ângulos, ângulo reto é aquele que tem 90 graus, ângulo obtuso é o maior que 90 graus, e ângulo agudo é aquele menor que 90 graus. Então, acutângulo, 3 ângulos agudos, retângulo, um ângulo reto, e obtusângulo, um ângulo obtuso, tá? Então, vamos lá, pessoal. A gente já estava fazendo conta fácil, agora vamos para o Teorema de Pitágoras, tá? O que é que o Teorema de Pitágoras diz? Que o triângulo retângulo, tá? Aquele que tem um ângulo de 90 graus, tá? Vamos desenhar ele aqui, bem retinho, né? Ó, ó que lindo. Tem um ângulo de 90 graus. Ele é formado por 2 catetos e uma hipotenusa, tá, pessoal? O que seria a hipotenusa? Aqui a gente tem um desenho melhor, mas vamos ver no quadro, tá? A hipotenusa é o maior lado do meu triângulo. Então, ó, esse daqui eu tenho a hipotenusa, que é o maior. E eu tenho aqui cateto e cateto, tá bom? E o que é que o Teorema de Pitágoras diz? Que o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, tá, pessoal? Então, se eu digo que esse aqui é o cateto A, né? Cateto A e cateto B, o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, que é o maior ângulo do meu triângulo, tá bom, pessoal? Vamos apagar aqui porque tá feio, né? Mas a vida que segue. Vamos lá, vamos ver um exemplo aqui na apostila. Ó, calcule o valor do segmento desconhecido no triângulo retângulo a seguir. Então, ó, ele me dá um triângulo retângulo. Ele me diz que o B é igual a 9, que é o meu cateto, né? E o meu outro cateto A vai ser igual a 12, tá? Então, como é a fórmula, né? A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado, que é a minha hipotenusa. Meu A vai ser 12, né? Meu B vai ser 9. Então, eu tenho 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado é igual a C ao quadrado. Vamos aumentar aqui, ó.
Quanto é 12 ao quadrado? É 144, né? 12 vezes 12. 9 ao quadrado. 9 vezes 9, 81. Tudo isso é igual a C ao quadrado. 144 mais 81 é 225. Tá, pessoal? Que é igual a C ao quadrado. Tá bom, então a hipotenusa é igual a 225. Tá certo, pessoal? Não tá, né? Tem um quadrado aqui. Ou seja, isso daqui é uma potência. Qual é, né, a operação inversa da potência? É a raiz, né? Então, para eu descobrir quem é o C, para descobrir quem é a hipotenusa, eu faço a raiz de 225, tá bom, pessoal? Que vai dar aqui 15, colando aqui pela minha apostila. Só fui conferir para ver se era 15 mesmo. Então, pessoal, usando a fórmula do teorema de Pitágoras, que o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, eu chego ao meu valor C, que é o valor da hipotenusa, que é igual a 15, tá? Lembrando que sempre que você chegar aqui e um lado tiver com a potência, no outro lado a gente tem que fazer a raiz, tá bom, pessoal? Então, se cair uma questão de teorema de Pitágoras na prova, a gente já sabe fazer, tá bom? Dá um pause, copia a questão. E vamos lá, vamos para o próximo assunto. Ó, o perímetro do triângulo vai ser a soma de todos os lados. A gente já fez isso com o quadrado e já fez isso com o retângulo. Então, o perímetro do triângulo é somar os 3 lados dele, né, pessoal? Então, não tem muita dificuldade, não. Perímetro é a soma de todos os lados. Aqui a gente tem um exemplo, eu nem vou fazer no quadro, ó. Aqui a gente tem o quê? Um triângulo que tem 2 lados iguais e um diferente. Então, isso aqui é um triângulo isósceles, né? Então, a gente só soma os lados dele, ó. 4,47 mais 4,47 mais 4 é igual a 12,94 centímetros. Esse é o perímetro aqui do meu triângulo, que é isósceles, porque tem 2 lados iguais e um diferente, tá? É só somar. Perímetro sempre é a soma de todos os lados. Agora que o babado fica sério, né? Que é quando a gente vai descobrir qual é a área, tá, pessoal? A fórmula da área do triângulo é igual ao quê? A área é igual a base vezes a altura dividido por 2, tá? A área, a gente viu que é sempre ao quadrado, né? Centímetro quadrado ou metro quadrado. E qual é a base do triângulo? A base do triângulo sempre é esse lado maiorzinho embaixo, né? Opa! Aqui. A base sempre vai ser aqui e a altura sempre vai ser aqui no meio, tá? Então, vamos lá. Nesse exemplo que a gente dá aqui na apostila, minha base tem 4 centímetros, tá? E a minha altura também tem 4 centímetros. Então, qual vai ser a área? 4 vezes 4 dividido por 2. 4 vezes 4 dá 16. 16 dividido por 2 igual a 8 centímetros quadrados. É a minha área, tá, pessoal? Também não tem muita dificuldade. Só lembrar que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. E o perímetro é a soma de todos os lados, tá, pessoal? Então, vamos lá. O volume do prisma, tá? Triângulo, ele é o quê? Ele é bidimensional, né? A gente só tem a base e a altura. Pra gente fazer o volume, tá? De uma figura parecida com o triângulo, a gente vai utilizar o prisma, tá, pessoal? No quadrado a gente utilizava o cubo, né? E aqui a gente vai utilizar o prisma. E qual é a fórmula do volume do prisma, né? A gente vai pegar o comprimento e multiplicar pela a altura, tá? A gente vai fazer a área da base do triângulo primeiro, tá? E depois a gente vai multiplicar pelo comprimento dele. Então, ó, aqui no exemplo, a gente tem uma base com 12 centímetros, ou seja, a nossa base é 12, e a nossa altura é 6. Aí, primeiro a gente faz a área, né? Que era o quê? Base, que é 12, vezes a altura, que é 6, dividido por 2, tá? Isso vai dar o quê? 72 dividido por 2, que vai dar 36 centímetros quadrados. É a minha área. Primeiro eu achei a área. Para eu achar o volume, eu multiplico a área pelo comprimento do triângulo.
triângulo. Então, meu volume vai ser o quê? A área, que é 36, vezes o comprimento aqui, que é 12, né? Que ele dá aqui, 12, que vai dar 396 centímetros cúbicos. Tá bom, pessoal? Esse aqui é o exemplo que a gente tem na apostila. Então, para calcular o volume do prisma, primeiro eu acho a base do triângulo e depois eu multiplico pelo comprimento dele. Tranquilo? Favorável? Tranquilão, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui um exemplo aqui da apostila. Esse exemplo da apostila é fácil, tá? Ele só quer que você multiplique, ache a área e depois multiplique pelo comprimento, tá? Só que se a gente for, pelo resultado da questão, ele só manda multiplicar um pelo outro, ó. 3 vezes 5, 15, 15 vezes 10, 150. Vai ser a resposta da questão 50 e das outras questões que tem na apostila parecida com essa. Ele só vai multiplicar os 3 lados aí, tá bom? Igual a gente fazia com as outras figuras. A circunferência, vamos lá. Circunferência vai ser o lugar geométrico onde todos os pontos estão à mesma distância do centro, tá, pessoal? Então, é muito importante que a gente saiba aqui, na nossa circunferência, o que é o raio e o que é o diâmetro. Porque vai ter umas questões lá que dá o diâmetro, tá? E vocês colocam na conta e erram. Por quê? Porque o diâmetro é o dobro do raio, né? O diâmetro é formado por 2 raios. Então, lembrem disso na hora de responder as questões, tá? O raio, tá? É a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. E o diâmetro vai equivaler a 2 raios, tá bom, pessoal? E outro conceito importante quando a gente vai fazer conta com círculo. Com círculo é o valor de π, né? Π é a razão entre a circunferência e o diâmetro. Então, lembrar sempre que π é igual a 3,14 quando a gente for fazer as nossas contas e que o diâmetro é igual ao dobro do raio, tá, pessoal? Lembrar sempre disso, tá? Então, vamos ver um exemplo, ó. Para calcular perímetro. O perímetro da circunferência vai ter fórmula, tá, pessoal? E a fórmula dele é 2π vezes o raio. Então, perímetro da circunferência, 2 vezes π vezes o raio. E aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, sumiu, achei. Aqui no nosso exemplo, nosso raio é igual a 4 centímetros. Então, 2 vezes. Quanto é que vale π? 3,14. E o raio, pelo exemplo, a gente viu que é quanto? 4 centímetros. Então, a gente vai multiplicar todo mundo. Para que eu vou fazer contas aqui na apostila, já me diz, né? Vai dar 25,12 centímetros, tá bom, pessoal? Então, esse é o valor aqui do nosso perímetro. Ou seja, aqui no círculo, né, na circunferência, o perímetro vai ter fórmula. É 2π vezes r, tá bom, pessoal? Nas outras figuras, é só somar todos os lados, tá bom? Então, vamos partir. Vamos continuar nossa aula. Área, cálculo da área, tá, pessoal? Não vamos confundir. A área o perímetro é 2πr. Já a área, o cálculo da área da circunferência vai ser área, né, igual a πr ao quadrado, tá, pessoal? Então, 2 vezes π vezes r é o perímetro, π vezes r ao quadrado é a nossa área. Então, vamos lembrar aqui daquela circunferência que o raio era 4, né? Então, para achar a área dela, eu faço 3,14, que é o π, vezes 4 ao quadrado, né? Fica 3,14 vezes 16, né, pessoal? Vamos colar aqui a resposta, que vai dar 63,18 centímetros quadrados. É a área do nosso círculo, tá, pessoal? A área da nossa superfície aqui do círculo. Então, a gente viu que o quê? Que o perímetro era 2πr, a área é πr quadrado, só fica faltando o quê? Volume, né? Mas
exemplo, ó, esse exemplo é legal, é a primeira questão. A área da coroa circular, né? Questão 36. A gente viu que a fórmula da área é o quê? Πr ao quadrado, né, pessoal? E a gente viu que aqui na nossa figura a gente tem dois círculos. A gente tem esse de fora e esse menorzinho aqui. Um tem raio 11 e o outro tem raio 7. Então, a gente tem que fazer as duas contas, a gente tem que fazer as duas áreas, tá? Então, para o raio de 11 centímetros, a gente vai fazer o quê, ó? Π, né, vezes R ao quadrado vai ser o quê? 3,14 vezes 11 ao quadrado, né? Dá 3,14 vezes 121, que vai dar 380,06 centímetros quadrados. Essa vai ser a área do meu círculo maior, tá? Agora a gente vai fazer a área do menor. A gente vai usar a mesma fórmula, né? πr ao quadrado, 3,14 vezes 7 ao quadrado, porque meu raio é 7, né, pessoal, do círculo menor. Então, minha área vai ser o quê? 3,14 vezes 49, que vai dar quanto? 153,9, tá, pessoal? Vai ser a minha área. E para eu saber a área final, ou seja, a área da coroa, eu tenho que pegar a minha área maior e diminuir da área menor, tá, pessoal? Porque eu só quero o valor da coroazinha que tá circulando entre esses dois círculos, tá? Então, eu vou fazer o quê? 380,06 menos 153,9, que vai dar 226,08, alternativa B de bola, tá, pessoal? Então, aqui, nessa questão 36, eu fiz o cálculo para duas áreas. E depois eu peguei a maior e diminuí, né? Tirei a menorzinha e descobri a minha resposta final. Dá um pause, copia aqui a questão, alternativa B. Vamos seguir, tá, pessoal? Vamos lá. Vamos ver o exemplo do volume, tá? Como a gente viu que essas figuras são bidimensionais, né? A gente só estava calculando perímetro e área. Para a gente calcular o volume, que é tridimensional, a gente vai calcular o volume do cilindro, tá bom, pessoal? Que também tem fórmula, tá? Então, aqui no círculo, a gente tem o quê, ó? Área, πr ao quadrado. Perímetro é 2πr, 2 vezes π vezes r. E o volume do cilindro, a gente vai usar o quê? πr ao quadrado vezes a altura, tá, pessoal? Então, aqui a gente vai calcular a área do cilindro, a área do círculo, me perdoe, e multiplicar pela altura do cilindro, sempre que a gente for fazer cálculo de volume, tá? Então, aqui o nosso círculo vai ter raio o quê? 5, então meu R vai ser 5, e minha altura, meu H, vai ser 20. O π sempre vai ser igual a 3,14, né, pessoal? Então, vamos fazer conta, tá? Vamos fazer continha aqui, deixa eu aumentar. Então, quem é o volume? 3,14 vezes o raio, que é 5 ao quadrado, vezes a altura, que é 20. Quem é 5 ao quadrado? 25, né? 3,14 vezes 25 vezes 20 vai dar 1.570 centímetros cúbicos. É o volume aqui do cilindro, tá bom, pessoal? Então, ó, anota essa fórmula para não esquecer. Fórmula da área do círculo, πr ao quadrado. Fórmula do perímetro, 2πr. Volume do cilindro, πr ao quadrado vezes h. Área vezes a altura do cilindro, tá, pessoal? Dá um pause, tá bom? Copia aqui e vamos seguir. Vamos seguir aqui com um exemplo, tá, pessoal? Aqui, esse exemplo, se eu não me engano, tá na apostila, ó. Ele é bem facinho também. Ó, para construir uma manilha de esgoto, um cilindro tem 2
2 metros de diâmetro e 4 de altura. E a gente envolveu ele com a camada de concreto com 20 centímetros de espessura. Cada metro cúbico de concreto custa R$10. E 3,14 vai ser o valor de π. Qual é o preço da manilha? Olha, pessoal, vamos utilizar a nossa fórmula aqui agora. Vamos utilizar a nossa fórmula de volume. Então, o que é que a gente tem que saber? A gente tem que saber o volume do cilindro maior e o volume do cilindro menor. E depois a gente vai tirar um do outro. Igual a gente fez lá no cálculo da área da coroa circular, tá, pessoal? Fórmula de volume. πr² vezes altura. Então, a gente vai fazer primeiro do cilindro maior, tá? Vamos lá. O cilindro 3,14, né, que é o valor de π, vezes o raio, que é quanto? Ele me dá, gente, o diâmetro. Ele me diz que tem 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura, né, pessoal? E o outro tem o quê? 20 centímetros de espessura, tá? E o raio, ele me deu o quê? É 1,2. A gente viu aqui, ó, para solucionar o cálculo, a gente tem que descobrir o volume do cilindro. Então, ó, o raio do maior vai ser 1,2 e o raio do menor vai ser 1, né, pessoal? Então, vamos pegar o quê? O raio do maior, que é 1,2, colocar o quadrado, vezes a altura, que vai ser quanto? Minha altura vai ser 4 metros, que ele estava falando ali, tá? E a gente aproveita, já faz a conta logo, tira o menor, né? 3,14, qual é o raio do menor? A gente viu que é 1 vezes 1 ao quadrado. E a altura vai ser 4 também, tá? Então, vamos lá. 3,14. Ó, a gente viu que dá pra... Isso a gente aprendeu no fundamental. Dá pra gente isolar, tá? Pode acompanhar aqui, por aqui também. 3,14 e o 4 tá multiplicando todo mundo, né? Então, eu posso fazer isso, ó. Colocar ele em evidência e ficar só 1,2 ao quadrado menos 1 ao quadrado, que vai dar 1, né? Então, 3, vamos fazer aqui, né? Fazendo a calculadora, quanto é 3,14 vezes 4, né? Que vai dar 12,56, né? Vezes, quem é 1,2 ao quadrado? 1,44 menos 1, né? Que 1 ao quadrado é 1. Então, vai dar o quê? 1,44 menos 1 dá 0,44 vezes 12,56, né? Que vai dar 5.526 centímetros cúbicos, né? Centímetros cúbicos, que é o nosso volume, tá, pessoal? Então, ó, o que foi que a gente fez aqui nessa conta? Primeiro, a gente erraria de primeira aqui se a gente colocasse o cilindro já, o diâmetro, tá, pessoal? 2 metros de diâmetro ali do menor. Desculpa, eu falei o maior naquela hora, né? 2 metros de diâmetro. O diâmetro, ele é o quê? O dobro do raio. Então, se você coloca aqui direto o 2 na conta do raio, a gente ia errar a questão. Mas o que é que ele pede? O raio. Então, a gente achou o raio do maior e o raio do menor e a questão ficou fácil. Era só fazer a fórmula para o maior, depois a fórmula para o menor e aí tirar um do outro, igual a gente fez lá na questão da coroa, tá? E o interessante dessa questão aqui é que a gente fez o quê? A gente isolou só o 3,14 vezes o 4, porque estavam multiplicando nos dois lados, mas você não precisa fazer isso. Você pode fazer primeiro do maior, depois do menor e depois tirar um do outro, que vai dar o mesmo resultado, tá, pessoal? Não se preocupe, isso aqui é só formas de fazer a mesma coisa, tá? E para finalizar, vamos responder aqui a questão 54, tá? Que a gente vai utilizar também a fórmula do volume do cilindro, tá, pessoal? Vamos lá, ó. Uma lata de cerveja tem 3,25 centímetros de raio da base e tem 12 centímetros de altura, tá? Então, ó, meu raio vai ser quanto? 3,25 e a altura, meu H, vai ser 12 centímetros. Então, ele quer saber qual o volume aproximado em litros.
Qual é a pegadinha dessa questão? Porque primeiro a gente vai achar o volume em centímetro cúbico e depois a gente vai transformar para litro. Por quê? Porque ele está pedindo o volume em litros, tá? Só que tanto o raio quanto a altura está em centímetros. Então, vamos fazer primeiro o volume, né? O cálculo do volume, que vai ser 3,14 vezes 3,25 ao quadrado vezes 12, que é a altura, tá, pessoal? Então, deixa eu botar para cá aqui. A resposta final vai ser o quê? 397, né? Depois que a gente fizer o cálculo aqui, vai dar 397,995 centímetros cúbicos. Ok, achei a resposta em centímetros cúbicos. Estava fácil até aí. Mas agora eu tenho que fazer uma regra de 3. Lembra de regra de 3? Para poder saber quanto equivale isso aqui em litros, tá? Como é que eu faço? Eu sei que 1 centímetro cúbico equivale a 0,001 litro, tá, pessoal? E agora, se eu sei que 1 centímetro cúbico é igual a 0,001 litro, quanto é que equivale 397,995 em litros? Não sei quanto é. Eu posso chamar de X. E aí, pessoal, o que é que eu faço na regra de 3? Multiplico um pelo outro, né? Quer que eu aumente aqui? Multiplico um pelo outro. Então, o que é que eu vou fazer? 1 vezes X vai dar quanto? X. 397,995 vezes 0,001 vai me dar quanto, ó? 0,39795 litros, né, pessoal? Então, aproximadamente 0,40 litros. Então, prestem atenção no enunciado da questão. A questão, às vezes, nem é difícil, mas a gente não consegue achar a resposta porque a gente quer colocar os dados todos de vez, sem ler direito a nossa questão. Nessa daqui, primeiro a gente tinha que achar o volume em centímetro cúbico, mas tinha que transformar para litros, porque ele pede a resposta em litros, tá bom, pessoal? Não esqueçam de prestar atenção. Quando falar de diâmetro, a gente sempre tem que dividir o valor do diâmetro por 2 para poder achar o nosso raio, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Vou colocar lá as questões que a gente tem que responder, porque essa aula foi dividida em 2 partes, tá bom? Até a próxima aula.